Olá, 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 taurinos. Vamos começar a tiragem da semana para vocês. Essa primeira semana de novembro. Esse é o primeiro vídeo de touro que eu tô fazendo aqui no canal, né? O canal é novo, então, por favor, se inscrevam para dar uma mãozinha aqui para mim, né? E espero que vocês gostem das tiragens. Lembrando que tiragens coletivas são muito boas, mas as tiragens individuais são muito mais assertivas. Então, se você tiver interesse em fazer uma tiragem individual, você, por favor, me chame, eu vou deixar aí o meu contato na descrição do vídeo, tá bom? E vamos começar, né? Vamos começar pensando aqui positivo para essa tiragem ser bem limpa. Então, vamos lá. O universo me faça de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu veja as mensagens que eu busco, encontre as respostas que eu preciso e que nem pensamentos, emoções, medos ou desejos interfiram na tiragem ou na leitura dessas cartas. Dessa forma, os taurinos terão uma leitura limpa, assertiva para direcionamento dessa primeira semana de novembro. Então vamos lá, gente, vamos começar vendo a energia da semana, tá bom? E eu vou te explicando um pouquinho das cartas também, é legal ir aprendendo o que cada carta significa, tá bom? Então vamos lá. Energia para os taurinos. Energia, energia, energia. Olha lá, energia do eremita essa semana, hein? Vamos tirar 3 cartas para contextualizar, para a gente entender melhor do que se trata. Vamos lá, energia, vamos contextualizar. Força, Pajem de ouros e 3 de paus. Vamos lá, gente. Bom, a energia da semana, o eremita. O eremita, ele é uma carta de sabedoria, de experiência, ele é um senhor, né, um velho sábio ali, né, que busca muito o autoconhecimento, ele olha para a luz dele próprio, né, é uma carta de se interiorizar, né, de olhar para si mesmo, para entender a si mesmo. Então, essa é uma semana de muita reflexão, né, de muita, até se isolar um pouquinho ali para refletir, tá? Vamos entender, vamos ver até se a gente consegue já entender o porquê, né, vamos ver. Né? A gente tem 3 cartas aqui, tá? 3 de paus. O 3 de paus, ele fala de uma energia de, assim, de olhar para frente, de planejar o próximo passo para algo que você quer, enfim, realizar, concretizar, para um caminho que você quer seguir, para uma atitude que você quer ter. Então, você está planejando, mas não é um planejamento só de ideias, você já está ali calculando qual vai ser o próximo passo, tá? O pajem de ouros é uma energia de início, é uma energia de início concreto de algo, né? É o início de algo, de algum investimento, de alguma relação, de algum trabalho, né? Mas ainda é uma energia muito inicial. Mas esse pajem, o pajem são mensageiros, né? Esse pajem aqui é aquele pajem, entre os pajens ele é o mais maduro, tá? Por quê? Porque ele age de forma pensada, ele não é um pajem impulsivo, né? Ele é uma coisa mais assim, mais garantida. Então você pega, dá o próximo passo para algo que parece ser mais garantido, mais concreto para você. E a força? Força fala muito de inteligência emocional, tá? De você saber domar as suas feras, né? Então, com gentileza, você consegue domar uma fera, né? Então, é aquela coisa do autocontrole, né? Também fala um pouco de autoconhecimento, mas é uma carta especialmente falando de inteligência emocional, né? Ele também fala, pode falar de fazer força para algo dar certo, né? Falar de esforço para algo dar certo, ou força para resistir a alguma coisa, ou para manter algo na sua vida, né? Ele tem muitos contextos. Então vamos linkar aqui. Essa semana é uma semana para você pensar, refletir sobre você, sobre o que você quer, porque dessa forma você consegue planejar melhor as suas ações, enfim, planejar melhor a tua vida, a direção que você quer seguir, para que seja algo mais garantido, né? E lógico que para isso você requer de você um grande inteligência emocional, né? Um autoconhecimento, inteligência emocional, para você poder dar o melhor passo para algo que vai se concretizar, que pode ser mais garantido, né? Então é uma semana realmente de você pensar o que você quer, a direção que você quer seguir, né? Para você ser o mais assertivo possível nessa escolha, tá bom? Essa é a energia. A gente vai entender um pouquinho mais do que se trata quando a gente pegar o desafio. Então, vamos lá, vamos linkar tudo para entender do que a gente está falando, né?
Então, vamos lá, vamos falar agora do desafio do taurino para essa primeira semana de novembro. Vamos lá, Tarô, me mostra o desafio. Vamos lá. Olha lá, roda da fortuna. Vamos explicar um pouquinho dessa roda da fortuna, pegar 3 cartas para contextualizar a roda da fortuna. Vamos lá. Rei de ouros. Diabo, veja. A gente tá falando de desafio, né? E torre, meu Deus do céu, hein? Um baita de um desafio. Vamos ver o que a gente tá falando aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, para ver se a gente consegue enxergar melhor. Então vamos lá. Desafio, roda da fortuna. Roda da fortuna. Ai, meu Deus, espera aí que eu não tô conseguindo pegar a carta. A roda da fortuna é uma carta que fala de ciclos, né? De tudo que da vida em constante mudança, né? Então talvez esteja falando aqui que o seu desafio é você aceitar que as coisas têm fim e começo, começo e fim, né? Que a vida é feita de começos e finais, que a vida gira, que as coisas mudam, né? Também fala muito sobre karma, né? Aquela coisa do. Sabe quando você tem um relacionamento vai e volta, vai e volta, vai e volta? Ele também fala muito disso, assim, sabe? De uma pessoa que parece que tem que estar na tua vida o tempo todo, então ela fica indo e voltando pra tua vida. Se a gente estiver falando de relacionamento, pode ser que esse seja o desafio, né? É você encerrar esse ciclo? Pode ser. Vamos ver, até porque tem uma carta forte de encerramento aqui, né? Uma carta forte falando assim, que o seu desafio é você encerrar esse ciclo, talvez, né? Talvez um ciclo que te faça mal. Temos o diabo aqui, que é a carta da dependência emocional, das relações tóxicas, né? Da mentira, da manipulação. É uma carta também que quando a gente fala da gente mesmo, a gente pode estar falando de culpa, de mentira, de culpa, de vergonha, desculpa, de mágoa, também pode. São sentimentos densos, né? Então a gente está vendo aqui que o nosso desafio é a roda da fortuna, temos a torre e o diabo para explicar isso. O que a gente pensa? Que é um ciclo tóxico que precisa ser encerrado, né? E aí vem o rei de ouros. O rei de ouros fala de firmeza, né? O rei de ouros é uma carta de firmeza, de pé no chão, né? Daquela energia de uma pessoa que sabe o que quer, né? Que se impõe. Então, pode ser que a gente também está falando de que o desafio é encerrar esse ciclo tóxico de uma vez por todas com imposição, de você se impor. Dessa forma você encerra o ciclo. Então não necessariamente a gente está falando de um corte completo de uma pessoa que sai da sua vida, mas sim de um reposicionamento seu para que esse ciclo tóxico se acabe, tá? Então, se a gente estiver falando de relacionamento aqui, que eu sempre puxo para relacionamento, né? De vez em quando eu falo de outros tipos de relações de trabalho, tudo, mas pode ser, sempre pode ser, tá? Relações de trabalho, relações de amizade, relações de família e relações amorosas, tá? Quando a gente está falando de relações aqui, o que está dizendo é que não necessariamente você vai deletar essa pessoa da sua vida ou excluir, ou pode ser, tá? Que a torre também é derrubar tudo e acabou. Vamos ver o que dá no tarô de restante, mas também pode ser simplesmente você derrubar a relação que existe agora, um posicionamento, para que outro ciclo recomece. Né? Vamos ver que ciclo poderia vir depois. Mas o que a gente está dizendo é para a gente não repetir esse ciclo aqui. Repetir esse ciclo não dá mais, tá? Então o desafio é você conseguir romper esse ciclo. É um baita de um desafio, porque quando é um ciclo, ainda mais um ciclo de dependência, por exemplo, é bem difícil da gente romper, né? Vamos lá. Vamos ver agora as melhores atitudes dos taurinos nessa primeira semana de novembro. Vamos ver o que o tarot fala, assim, qual seria a melhor atitude para tomar nessa primeira semana de novembro. Vamos lá, tarot, vamos ver o que você me fala. Pendurado. Vamos ver cartas que complementem isso. Vamos entender o contexto do pendurado. Olha lá, rainha de espadas. Pagem de copas. E 3 de copas. Vamos entender então, tá? Então, o que o tarot está dizendo? Que a sua melhor atitude agora... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo pegar essa carta ou não. E a melhor atitude agora é você agir como o pendurado. Como é que o pendurado age? Né? O pendurado é uma carta que fala sobre
estar preso numa situação, por exemplo, né? Ele também fala de você estar forçando uma parada ali para você refletir melhor sobre algo. Fala de sacrifício, fala de abrir mão das coisas, né? De sacrificar algo, fala de olhar as coisas por outro ângulo, tá? Então, o tarot está te falando para você agir como pendurado. Vamos entender aqui qual dos significados ele pode estar querendo dizer com o contexto, tá bom? Deixa eu pegar aqui as cartas. Então, vamos lá. Temos a Rainha de Espadas. A gente está falando sobre pensar sobre uma situação. A Rainha de Espadas também é pensamento, né? Ela é uma carta do naipe de espadas, o naipe mental. A Rainha de Espadas é uma rainha calculista, né? No bom sentido e no mau sentido também, né? Ela é uma rainha fria, uma rainha que corta, uma rainha que usa a lógica para tomar atitudes, né? Então a gente vê que essas duas cartas têm em comum o pensar, o raciocinar, o analisar a situação, né? Então, vamos lá. O que temos aqui? O Pajem de Copas. O Pajem de Copas é uma carta de afeto, é uma carta de início, de romance, ela é uma carta de um amor meio inocente, assim, sabe? Meio imaturo também, tá? Ela pode falar sobre uma procura, porque é um pajem, tá? Então, nesse tarô aqui é princesa, mas é um pajem, tá? Então, os pajens, eles são mensageiros, né? Então, pode ser alguém te procurando para, de repente, né, te fazer uma proposta amorosa, afetiva, ou te pedir desculpa, né? Algo bem, até imaturo, assim, tá? Vamos falar dessa forma. E aí temos a carta explicando o pendurado aqui de Três de Copas. A carta de Três de Copas é uma carta que fala de encontros, de celebração, né? Uma carta de leveza, carta de amizade, né? No mau sentido, ela pode falar assim de amores superficiais, ou ela pode falar de triângulos amorosos, tá? Então vamos linkar as cartas, vamos lá. Agir como pendurado, né? Primeiro de tudo, vamos refletir bem sobre a situação. A gente viu que a sua energia é sobre reflexão, né? É a energia do eremita, que é uma carta de reflexão, né? De procurar a sua verdade interna, a sua luz interior, né? Então ele está falando, qual é a sua melhor atitude? Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar que tem uma situação aqui bem drástica, né? Acontecendo aqui, né? Vamos tentar enxergar as coisas por outro ângulo. Então é um momento de análise, tá? Então não só sobre se analisar, como o eremita fala, mas um momento de você analisar uma situação, tá? Que está acontecendo, né? Porque senão a gente não teria esse desafio aqui, uma situação séria, assim, né? Ao que tudo indica, né? Então, primeiro de tudo, não agir com impulsividade, vamos lá, né? Vamos pensar o que a gente vai fazer. Essas duas cartas são cartas de copas, né? O que indica muito para mim que a gente está realmente falando de um relacionamento afetivo, tá? Mas também tem a questão da amizade, também pode ser, tá? O que me fala aqui? Se a gente tem um desafio de cortar um ciclo tóxico, e a gente, por exemplo, tem aqui, ó, uma carta que pode ser triângulo amoroso, dá muito a entender, e uma carta de imaturidade também, né? Dá muito a entender que é um relacionamento de ciclo tóxico, porque de repente houve uma traição, né? De repente é uma pessoa que age de uma forma que faz essa triangulação, ou seja, te deixa inseguro em algum ponto, em algum aspecto, mesmo que não haja traição, ela te deixa inseguro em algum ponto, né? Então, o que está falando agora? Analisa, né? De repente, você encerra completamente, mas de repente é uma questão de se posicionar para encerrar esse ciclo? Pode ser. Então, você tem que analisar, né, a situação em si, a pessoa, as atitudes, né? Se ela volta para te pedir um perdão, por exemplo, analisa, é sincero. O pajem fala de pedir desculpa com sinceridade, mas também é imaturo, né? Não quer dizer que a pessoa pede desculpa e ela nunca mais vai repetir o erro, porque é uma carta de maturidade, né? Então tudo te pede para você analisar a situação, tá? Você, de fato, não pode mais viver nesse ciclo. Agora, é para cortar completamente? Não tem carta de corte completo nas suas melhores atitudes. Essas cartas estão falando de melhores atitudes, certo? Então a gente não sabe ainda, tá? Então tá dizendo assim, ó, seu desafio é encerrar um ciclo, se posicionando. É para cortar completamente a pessoa da tua vida? Analisa, porque ela vem numa leveza, talvez ela apareça nessa leveza, né?
você tem que dar uma pensada aí para ver o que faz sentido, tá bom? Eu vou pedir um conselho agora pro tarô, e depois eu vou tirar 5 cartas com outro deck para ver a previsão da semana, de uma forma geral, tá? Nós vamos pedir um conselho para tentar entender o que a gente pode fazer aí nessa situação, né? O que o taurino pode fazer nessa situação, tá? A gente já viu que o tarô pede de melhor atitude, ele tá falando para analisar, mas a gente, vamos ver aqui o que sai aqui para complementar isso aí. Então vamos ver, conselho da primeira semana de novembro para os taurinos, tarô, por favor, um conselho. Ó, As de paus. É um conselho. E vamos contextualizar esse conselho. 6 de copas. Isso quer dizer muita coisa, tá, gente? Vamos lá. 10 de ouros. E 2 de espadas. Olha que interessante, gente. Vamos linkar tudo? Então, ó, este é um momento de muita reflexão, de você pensar o que você quer. Porque você tem um grande desafio pela frente, você precisa cortar um ciclo. O que você quer? Encerrar completamente essa relação? Ou você quer encerrar o ciclo, se posicionando, mas ainda dando uma chance para a pessoa, você analisando e vendo, bom, ela veio pedir desculpa, né? Vamos ver aqui, de repente eu tenho que pensar, ver qual a atitude que ela vai ter antes de tomar uma decisão completa, né? Então, essa é a situação. E qual é o conselho do tarô? Olha, o que o tarô está dizendo aqui para mim é que, assim, o As de Paus. O As de Paus é um começo inspirado, né? É um impulso, uma vontade, né? Um começo de algo que vai te trazer prazer, né? Então, assim, ele está te aconselhando a iniciar algo com prazer. Só que olha a carta que contextualiza. O 6 de copas. O 6 de copas fala do quê? Do retorno do passado, né? Fala de um afeto, de um vínculo anterior, né? Ela fala muito dessa coisa pura, né? Mas não é como o pajem que é imaturo. Ele está falando mais de pureza, que existe um afeto puro, de verdade, entre duas pessoas aqui, né? Vamos falar de relacionamento amoroso. Então, o que ele está falando? A princípio, o que parece é encerre o ciclo, analise atitudes, porque pode ser que você consiga recomeçar essa relação com essa mesma pessoa, porque se a gente está falando de uma coisa que é cíclica, é uma pessoa que já é do teu passado, já voltou, já foi, já voltou, né? Então dá para recomeçar ainda, tá? Ainda dá, ainda tem esse caminho aberto para ser uma coisa de grande concretização, né? Realização. Por quê? Porque o 10 de ouros fala de família, fala de legado, né? Fala de estabilidade, fala de compromisso, fala de estabilidade mesmo, né? É quando você consegue construir algo com a pessoa de fato, né? Então, olha só que lindo esse conselho. Dá para você dar essa chance ainda, né? Obviamente, analisando, obviamente, sabendo o que você quer e, obviamente, encerrando esse ciclo, né? Mas ainda tá te aconselhando a não deixar de prestar atenção naquilo que precisa ser prestado atenção, tá? Então, aqui não é para se julgar, né? Não se esqueça do ciclo tóxico que vocês viviam no passado. Você tem que estar sempre atenta, sempre pensando nisso, sempre observando, tá? Então, assim, não feche os olhos, tá? Você tem que estar sempre atenta. Não pode dar essa de não tô vendo, não tô enxergando, tô fingindo que não tô vendo, não. Você tem que enxergar, você tem que estar sempre atenta para que isso realmente se concretize da melhor forma e não que você volte para o mesmo ciclo, tá? Então, esse é o conselho do tarô para essa situação, tá, gente? Então, olha, provavelmente alguém do passado está voltando. A gente também tem a roda da fortuna, que é o ciclo, né, do vai e volta. Então, a pessoa volta e você vai ter que encerrar. É para encerrar de uma vez? Não sabemos. Vai depender do que você quer. E se você quiser não encerrar de uma vez, vai depender de como a pessoa vai agir com você, né? Então, a sua melhor atitude é observar. Para aí sim você, o tarot te aconselha a dar uma nova chance, mas tudo vai depender dessa história aqui que a gente contou antes, tá bom? Então, vou pegar um outro deck agora, para a gente ver um pouquinho de como vai ser a semana. Eu vou tirar 5 cartas, vamos ver o que sai, para ver se complementa essa história, se a gente entende melhor, né? Às vezes a gente pede uma previsão de 5 cartas e sai meio que um resultado, sabe? O tarot faz dessas também. Então vamos ver aqui o que ele fala aqui pra gente. Vou pegar uma previsão dessa semana aí, da primeira semana de novembro pro Taurino. Vamos ver. Vamos lá.
4 de paus, carro. Nossa, olha só, hein? Realmente é uma pessoa voltando. Cavaleiro de copas, rainha de copas, nossa, tá tudo lindo. E rei de espadas. Meu Deus, hein? Vamos ver. É quase que o resultado, como eu falei, tá bom? Eu contando um pouquinho da história da semana, né? Então, olha só, o carro. É uma pessoa voltando, né? O carro e o Cavaleiro de Copas. Isso aqui é uma mensagem de amor, né? Isso aqui é alguém vindo com uma proposta romântica, né? De repente você vai receber uma mensagem, um telefonema, né? De uma pessoa que está decidida para o caminho que ela está indo. Então ela vem decidida atrás de você. Olha só essa carta aqui, o 4 de paus. É a carta da celebração, a carta do apoio, da estabilidade, da realização, né? Essa carta costuma falar de casamento, por exemplo, também, tá? Aqui eu não vou falar de casamento, pode ser uma relação estável, então de repente a pessoa vem para assumir um compromisso com você de verdade agora, né? Não, vamos assumir o nosso relacionamento, o nosso namoro, né? Ou vamos morar junto. Ou seja, a pessoa vem com uma proposta romântica decidida a te propor algo estável, tá? E aqui a gente tem um casal, olha que lindo. Um casal que vai ter muito amor, né? Muito afeto, muito cuidado um com o outro, mas com a lógica sempre presente, tá? Isso fala muito do equilíbrio, né? Então fala muito do equilibrar o mental com o emocional. Então vai ser um casal que vai precisar ou vai ter já esse equilíbrio por conta de tudo que aconteceu aqui, já chega nesse momento bem equilibrado, tá? Mas de qualquer forma diz que tem que haver esse equilíbrio, né? Então, a gente está vendo que a pessoa volta e que esse casal pode se estabelecer desde que haja equilíbrio, tá bom? Mas não é muito lindo essa tiragem? Eu acho muito linda. Bom, eu tenho um outro oráculo aqui, que ele é relativamente novo para mim, e eu não estou muito familiarizada, mas eu quero usar ele como conselho final nas tiragens, então eu vou arriscar aqui com vocês, tá bom? Vamos ver o que ele pode dar de conselho pra gente para essa semana, para ver se casa aqui com tudo que a gente viu, né? Vamos lá, vamos pensar junto comigo aqui, com intuição mesmo, o que pode ser o recado aqui, o conselho. Canguru. Olha só, o que o canguru fala pra gente? Canguru é aquele animal que tem aquela bolsa que carrega o filho, né? Então, o que ele fala? Ele fala de família, né? Ele fala de laço, de afeto, né? Ele carrega o bichinho ali por muito tempo, né? Dentro da bolsinha dele. E, ao mesmo tempo, ele é um animal esperto, né? Ele é um animal ágil, né? Ele pula de um lugar para o outro. Então, assim, o que eu aconselho aqui? Como é que você tem que agir, né? Você tem que ser uma pessoa sempre ligada, pular quando eu falo de pular de um lugar para outro, pensa que você pode mudar, sempre mudar o lugar onde está a sua relação. Está num momento ruim, você muda isso, você tem essa capacidade, né? Sempre levando em conta os laços, você tem laços fortes. Pelo que eu estou vendo aqui, né, até por ser uma relação kármica, aqui de vai e volta, né? é, Você tem um laço forte com essa pessoa, né? Ainda que tenha sido ruim em algum momento da vida, o laço é tão forte que pode ser recuperado por uma coisa boa, né? E o canguru fala desse laço afetivo, né? Então, assim, o laço existe, ele é forte, mas sempre esteja esperta para se mudar a situação, mudar de lugar, sair da relação se precisar, né? Você tem que ter essa clareza de que você é livre, você pode escolher não ficar lá, né? Então, acho que o canguru fala muito sobre isso, tá? Sobre essa capacidade de um lugar para o outro, de uma situação para outra. E sobre o laço forte que a gente está vendo aqui também, tá? Esse laço realmente é um laço que existe, não é coisa da sua cabeça, tá? Provavelmente você deve ter vivido muitas coisas não muito boas com essa pessoa e se sente ligada a ela e fica achando que talvez você esteja, né? Ai, me relacionei com uma pessoa que agora estou com dependência. Pode ser que você tenha vivido isso, mas esse laço existe, esse laço é real. Você realmente não está inventando, tá bom? Então, acho que esse é o conselho, é isso, gente. Vou pedir para vocês darem um joinha se gostaram, escrever nos comentários se ressoou a história, se vocês acharam que tem tudo a ver com vocês aqui o que está acontecendo, tá bom? E também falar que se vocês quiserem,
uma tiragem individual, meu contato tá aí na descrição, tá bom? Vou ficar feliz em atender vocês. Então, por enquanto é isso e até semana que vem.